Estimado irmão Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida, prezados missionários redentoristas, caro Padre Eduardo Catolfo, reitor deste santuário, gratidão aos senhores pelo convite para estar aqui nesta noite. Confesso que foi uma surpresa para mim, Dom Orlando, quando o senhor na Assembleia dos Bispos se aproximou de mim e me chamou para pregar essa novena. Me sinto muito grato por este convite. Eu posso repetir com Maria aquilo que ela disse: o Senhor fez em mim maravilhas. Vamos repetir? O Senhor fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Considero uma graça muito especial celebrar com todos vocês, irmãos e irmãs, romeiros e romeiras de todo o Brasil. Saudação também a quem nos acompanha pela TV, pela rádio, pelas redes sociais. Hoje, nesse Santuário Nacional, estamos abrindo a novena de Nossa Senhora Aparecida, que tem como inspiração este ano da novena o ano vocacional da Igreja do Brasil. Vocação, graça e missão. Vocação e missão são realidades inseparáveis. Todo chamado está em vista da missão que Deus nos confia a cooperar com Ele. Deus não nos chama para a gente ficar olhando para um espelho, ou para a gente ficar dando voltas ao redor de nós mesmos a vida inteira. Mas Deus chama e envia. A iniciativa de chamar sempre parte de Deus. Por isso, toda vocação, toda é graça de Deus. É iniciativa dele. Por que que ele te chamou? Por que que ele me chamou? Está dentro desse mistério de Deus que escolhe segundo os critérios dele, não os nossos. Chamou a cada um de nós desde o nosso batismo. Chamou Maria, ela, pequena serva de Nazaré, adolescente ainda, de repente muda tudo na vida dela quando se sente chamada, amada por Deus para esta grande missão. Por isso a vocação é uma combinação entre iniciativa divina e resposta humana. Deus que chama, Deus fica esperando o que nós vamos responder, quando nós vamos responder. E Deus respeita a nossa liberdade humana, o nosso tempo de responder sim a esse chamado de Deus. Ela diz sim, que muda tudo na história da vida dela, na história daquele povo, na história da humanidade. Eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. O tema dessa novena está como uma grande súplica a Maria: ensinai-nos que a vocação é graça e missão. Todas as noites, hoje é a primeira, mas durante todas as noites da novena a gente vai olhar para ela e dizer: Maria, eu estou aqui, ensinai-me, ensinai-nos. Nós estamos ainda no início do nosso caminho, nós precisamos aprender muito ainda, ninguém está pronto. Eu achei muito lindo, Dom Orlando, esse tema. É uma prece cada noite, pedindo a Maria que nos ensine que toda vocação é missão dada por Deus. Ensinai-nos a escutar o chamado de Deus, ensinai-nos que a família é vocação de Deus, ensinai-nos a assumir a missão de leigos e leigas na igreja no mundo.
ensinai os jovens que sua vida é missão. Ensinai-nos a pedir bons pastores. Ensinai-nos o valor da vida religiosa consagrada. Ensinai-nos a construir uma sociedade justa, solidária. Ensinai-nos a perseverar como família de devotos. Ensinai-nos. Viemos aqui nesta noite como romeiros, como filhos de Maria, suplicando a ela: Maria, ensinai-me. Repitamos: Maria, ensinai-me. Vamos pensar no nosso coração o que a gente quer pedir a Maria para nos ensinar. O que precisamos aprender nesse caminho de fé, nesse caminho de conversão. Aprender com ela. Ela é pedagoga, ela é educadora. Maria, estamos aqui hoje como aprendizes do caminho. Ninguém melhor que tu para nos ensinar a viver a vocação missionária que nasce do nosso batismo. Com a mãe, com as nossas mães, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa. Maria sempre aponta o caminho de seu filho para nós: fazei tudo o que ele vos disser. Ela sabe o seu lugar na igreja. Maria quer que cada um de nós, ao olhar para ela, ao se encontrar com ela, a gente se encontre com seu filho Jesus. Jesus, no evangelho que ouvimos, ele toma a iniciativa de caminhar com os discípulos de Emaús. Eu quero recordar aqui também que neste mês de outubro, a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões reflete esse mesmo texto dos discípulos de Emaús. O título que o Papa dá à mensagem é do nosso lema do ano vocacional: Corações ardentes, pés a caminho. Vamos refletir agora 3 pontos desse evangelho dos discípulos de Emaús, uma palavra de Deus para iluminar o nosso caminho. Eu gostaria que ficasse aqui perto de mim os discípulos de Emaús. Quem são os discípulos de Emaús? São mais que 2, né? Sim, 3. Pode vir aqui perto. São 3 imagens que o evangelho fala hoje, que a gente gostaria de refletir. Primeira imagem: os corações desses homens, os corações nossos nesta noite de hoje, são convidados a arder pela Escritura, pela Palavra de Deus. Segundo, os nossos olhos serem abertos, abrir os nossos olhos para os sinais que Jesus fala no Evangelho, para reconhecer que Ele está no meio de nós. E como ponto culminante, os pés a caminho. Primeiro, corações ardentes. Os 2 discípulos estavam tristes, confusos, desiludidos, mas o encontro com Cristo na palavra e no pão repartido acendeu neles o entusiasmo para colocar os pés a caminho, rumo a Jerusalém, anunciar que o Senhor tinha verdadeiramente ressuscitado. A experiência que eles fazem caminhando com Jesus. Talvez muitos de nós também aqui hoje, neste santuário que nos acompanha pelos meios de comunicação, temos esse coração triste, confuso e até desiludido. Alguns de nós aqui pagando promessas de graças recebidas, outros suplicando uma graça para si mesmo, para seu filho, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu afilhado,
para o seu amigo. Quantas coisas que passam pelo nosso coração aqui na casa da Mãe Aparecida. Como sucedeu no momento de despertar a vocação dos discípulos, também no momento da frustração, o Senhor toma a iniciativa de se aproximar de seus discípulos e caminhar com eles. Também nos momentos das nossas dificuldades, vulnerabilidades, fraquezas, debilidades humanas, o Senhor toma a iniciativa de caminhar conosco. Ele nunca cansa de estar conosco, apesar dos nossos defeitos, das nossas dúvidas, da nossa tristeza e às vezes do nosso coração duro. Nesses momentos difíceis da vida, experimentamos a fragilidade e o sofrimento. É nesses momentos que Deus vem em nosso socorro e continua realizando sinais para aumentar a nossa fé. Aqui está o ponto. As graças acontecem, os sinais acontecem, os milagres acontecem para a gente aumentar a nossa fé. Sair de uma fé infantil para uma fé adulta de seguimento a Jesus. Hoje o Senhor ressuscitado continua caminhando conosco, sobre quando nos sentimos perdidos, assustados, desanimados. O Senhor vem ao nosso encontro. Após ouvir os dois discípulos a caminho de Emaús, Jesus ressuscitado, começando por Moisés, continuando com todos os profetas, interpretou o que estava escrito a respeito de todas as Escrituras. E o coração dos discípulos foi se abrindo, o coração dos discípulos foi incendiando, assim como mais tarde confessaram uns aos outros. Não ardia o nosso coração, enquanto Ele falava conosco pelo caminho e nos revelava as Escrituras? Pois Jesus é a palavra viva, a única que pode fazer arder o nosso coração, iluminá-lo, transformá-lo. E de Maria nós aprendemos isso, a escutar. Maria é mestra em escuta da palavra de Deus. Ensinai-nos, Maria, a escutar a palavra do teu Filho Jesus. Segundo ponto, os olhos dele se abrem e reconhecem Jesus ao partir o pão. Jesus na Eucaristia é o ápice e a fonte da missão. Os corações fervorosos pela palavra de Deus levaram os discípulos de Emaús a pedir ao misterioso viajante que continuasse com eles, pois a noite se aproximava. Ao redor da mesa, seus olhos se abriram e o reconheceram tão logo partiu o pão. O elemento decisivo que abre os nossos olhos, que abriu os olhos dos discípulos, foram os gestos, a sequência de gestos e ações efetuadas por Jesus. Ao pegar o pão, abençoou, partiu e os entregou. No exato momento em que eles reconheceram Jesus ao partir do pão, ele desaparece. O Cristo ressuscitado é aquele que parte o pão e ao mesmo tempo ele é o próprio pão para nós. Daí resulta que cada discípulo missionário é chamado a tornar-se como Jesus, aquele que parte o pão. E é pão partido para o mundo. O Pai é de todos, o pão deve ser de todos, como rezamos no Pai Nosso. A propósito, é preciso lembrar que o ato de partir o pão material com os famintos, em nome de Cristo, já é um ato cristão missionário. Quando a gente aprende a repartir o pão, quando a gente vence a lógica do acúmulo, já é um ato por excelência missionário.
Mais ainda, a Eucaristia é a fonte ápice da vida e da missão da igreja. Maria, ensina-nos. Nós estamos aqui nesta noite hoje para aprender de Ti. Ensina-nos a repartir o pão da palavra, o pão da Eucaristia, o pão material com os famintos do nosso tempo. Vamos repetir. Maria, ensina-nos a repartir o pão. Maria, ensina-nos a repartir o pão. O terceiro ponto, que é o ponto culminante desta passagem dos discípulos de Emaús: pesa caminho. Depois de abrir os olhos, reconheceram Jesus na fração do pão, os discípulos partiram sem demora e voltaram para Jerusalém. Assim se deu com Maria. Com o coração ardente, saiu apressadamente servir a sua prima Isabel. Esse sair apressado para partilhar com os outros a alegria do encontro com o Senhor mostra que a alegria do Evangelho enche o nosso coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Aqueles que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce sem cessar em nosso coração a alegria. A imagem dos pés a caminho recorda-nos mais uma vez a validade perene da missão que não tem fronteiras, como nos recorda este mês missionário. Ide da igreja local aos confins do mundo. A missão não se restringe ao âmbito da pastoral, mas a missão se projeta para fora, para além fronteiras. Adjentes, ir ao encontro, sair dos nossos espelhos em direção às periferias que mais necessitam da luz do Evangelho. Todos podem contribuir com esse movimento missionário através da oração, da ajuda material e do envio de missionários e missionárias às igrejas que mais precisam do Brasil e do mundo. É preciso dar da nossa pobreza, aprender a dar da nossa pobreza. Não dar quando tudo está resolvido, tudo está organizado, às vezes aquilo que nos sobra. Mas nós somos convidados, hoje por Maria, a dar da nossa pobreza humana, material, espiritual. Maria, ensina-nos a viver com alegria a vocação missionária. Concluo pedindo orações ao nosso querido Papa Francisco, por todos os participantes da Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos em Roma, que começa amanhã, dia 4, e se conclui no dia 29 de outubro. Por uma igreja sinodal, de comunhão, de participação e missão. Esse percurso sinodal da igreja tem procurado se realizar nesse pôr-se a caminho, como os discípulos o fizeram a caminho de Emaús, escutando o Senhor ressuscitado, que vem sempre ao nosso encontro, a nos explicar o sentido das Escrituras e a partir o pão para nós, para podermos realizar com a força do Espírito Santo a sua missão no mundo. Hoje à noite nós vamos voltar para as nossas casas, nossas comunidades, com os corações ardentes, com olhos abertos, com pés em movimento para fazer arder outros corações com a palavra de Deus e abrir outros olhos para Jesus vivo na Eucaristia e convidar a todos, a todas, a caminhar juntos pelo caminho da paz e da reconciliação. Maria, ensina-nos, ensinai-nos que toda vocação
é missão dada por Deus. Amém. Amém.